professora Renata Vescovi, psicanalista, e a gente recebe também hoje aqui a professora e também psicanalista, a doutora Júlia Anacleto. Primeiro eu vou falar da professora Renata Vescovi, que já é parceira de longa data da FDV, tem cadeira cativa aqui na faculdade. Quantas atividades, né, Renata, você já desenvolveu aqui na faculdade? Uma história longa também com o Café Direito e Literatura, né? Uma parceria muito ativa com o professor Nelson Camata. Me lembro de você desde a época do Integral, quando a gente fazia atividades com o curso de Direito Integral e depois, enfim. Mas então a Renata, ela é uma profissional queridíssima e sempre muito presente nas nossas discussões, muito engajada com os aspectos jurídicos e essa interseção entre o direito e a psicanálise, né, que são áreas que conversam intimamente. É importante a gente trazer sempre aqui para os alunos da FDV essas discussões e a complexidade dessas relações sociais e como é que isso reflete no universo jurídico e vice-versa. E hoje a Renata, muito gentilmente, convidou a professora Júlia Anacleto, que vai discorrer sobre um tema urgente, um tema cada vez mais urgente na nossa sociedade, que é o tema da medicalização, e eu diria até uma hipermedicalização da sociedade. Aqui, especificamente, a gente vai fazer um recorte da medicalização no ambiente escolar. E agora eu falo não só como professora e como pessoa, mas também como gestora desse ambiente escolar. A gente vem recebendo cada vez mais demandas de adaptação do sistema educacional a essas necessidades especiais. É lógico, gente, que o ambiente escolar tem o dever de acolher, tem o dever de ser acessível, tem o dever de promover todas as adaptações necessárias a essas excepcionalidades. Isso é inquestionável, indiscutível. Inclusive, na semana retrasada, participei de um evento promovido pelo Sindicato das Empresas Particulares de Ensino sobre esse assunto. E é um assunto que gera uma preocupação e promove uma reflexão no ambiente escolar, porque, por um outro lado, a escola também tem o dever de atestar uma formação, e o ensino superior especialmente. E também existe um outro questionamento que não pode ser afastado, que é até que ponto há ali o transtorno ou não há outros sintomas provocados pela modernidade, como, por exemplo, na infância, o excesso de telas, que gera um suposto diagnóstico de TDAH e uma medicalização dessa infância, e isso vai chegar na escola, e a escola tem que promover as adaptações, e tem que promover mesmo, mas o que está acontecendo com a gente, né? Em que pé que nós estamos? Até onde vai? O que é real? O que não é real? Essa medicalização, ela é de fato necessária em todas essas situações ou não? Como é que isso impacta no ambiente escolar, no ambiente acadêmico? Vejam, em hipótese alguma, eu estou falando aqui de uma obstaculização daquelas adaptações do ambiente de ensino e do sistema de ensino, aquilo que é necessário e adequado. Mas a gente precisa refletir sobre até que ponto essa medicalização é necessária, ela é adequada, e se ela não é fruto de uma pressão da indústria farmacêutica. E foi até por isso que eu trouxe os meus alunos aqui de Direito do Consumidor, para que a gente possa pensar melhor sobre isso, porque eu acho que esse tema conversa com direito e conversa com várias áreas do direito, incluindo o direito do consumidor e essas nossas hipervulnerabilidades. Será que não estamos diante de hipervulnerabilidades que são exploradas pela indústria farmacêutica? Então, são pontos assim que me colocam em dúvida, despertam a minha preocupação como mãe, despertam a minha preocupação como professora, despertam a minha preocupação como pessoa, despertam a minha preocupação como gestora.
e eu acho que a gente tem um farto tema para discussão aqui hoje, e aí, desde já, quero agradecer a presença dos professores aqui, do professor Marcos Pinto, do professor Rafael Bolt, da professora Josi, nossa coordenadora acadêmica, a Elis, da assessoria da coordenação, que está aqui também, dos profissionais que estão aqui a convite da professora Renata Vesco e a convite da professora Júlia Anacleto, e aos nossos alunos queridíssimos, que eu tenho certeza que estão super interessados pelo tema. Quando eu cheguei na minha turma lá do 7º período e falei da possibilidade de a gente vir para cá, eu vi nos rostos, estou vendo a Yasmin ali balançando a cabeça, em sinal de satisfação por poder participar dessa conversa. Bom, não vou mais me alongar, vou passar a palavra para a professora Renata, para que ela introduza o tema, e a partir daí a gente ouve a professora Júlia. Muito obrigada, professora Júlia, muito obrigada, professora Renata. Agradeço institucionalmente a vocês duas. E, professora Renata, fica à vontade. Bom dia a todos. É sempre uma alegria, uma emoção quando eu retorno aqui à FDV, esse percurso longo que eu fiz e ainda mantenho esse laço de trabalho com a faculdade, que sempre me acolheu muito e deu muito lugar ao discurso da psicanálise, poder dialogar com outros campos de saber. Agradeço também a presença dos colegas que me acompanham no meu seminário, que estão pela tela do Zoom. Estou vendo aqui também colegas da psicanálise queridos, Josiane, o Tiago, a Luana, né? Queria também agradecer a presença da Inês, a diretora da Escola da Ilha, os colegas, temos aqui profissionais da psiquiatria, Núbia está aí. Enfim, é uma alegria, né? Antes de eu passar a palavra para a nossa convidada, para a Júlia Anacleto, eu queria contextualizar um pouco o tema desse encontro de hoje, a medicalização do espaço escolar, ou educar como tarefa impossível. Essa é uma frase do Freud, educar, ele nomeia como sendo uma tarefa impossível de ser realizada, e a gente vai ver a especificidade desse impossível aqui. Eu gostaria de lembrar assim, que esse tema de hoje ele se conecta com uma temática de estudo que eu iniciei, né? Assim, eu me debrucei esse ano, que é a questão da depressão, né? Eu venho me perguntando se a depressão é um discurso da nossa... Ela é um discurso e um mal-estar, um sintoma da nossa contemporaneidade, né? Porque a gente vê de forma alarmante o número de casos de depressão, né, sendo crescente desde a década de 70. No último encontro que eu trouxe um psiquiatra aqui, a gente trabalhou muito esse ponto, né? E eu fiquei tentando conectar um pouco a questão da depressão, no último encontro, a um corpo que sofre, né? A um corpo que tem sido tomado cada vez mais numa perspectiva organicista, que sofre, que tem dor, né? Tem, sobretudo, dor, isso é importante marcar, e que, em alguma medida, nos introduz a pergunta a respeito da medicalização, não só do espaço escolar, mas da vida, né? Esse corpo e essa depressão como um corpo que sente dor, que leva o sujeito à inibição diante da vida, né? Esse também é um conceito da psicanálise que eu não vou me ater aqui hoje. A inibição não é só o sujeito inibido, mas que também esse corpo está paralisado em alguma medida. Por isso que esse corpo se apresenta fenomenologicamente como apatia, como lentidão, como exaustão, né? Ou, ao avesso disso, como uma ação motora impulsiva, onde o sujeito pode passar ao ato violento. Então, aquele sujeito muito inibido, muito apático, de repente dá uma resposta ao avesso, dirigindo agressividade contra si mesmo ou contra o semelhante, né? Então, seria aí essa violência uma resposta reativa diante desse ideal da nossa atualidade de corpos cada vez mais funcionais, bem adaptados, corpos que possam responder bem ao mercado de trabalho. Na última vez eu trouxe uma questão muito interessante que
desde a década de 70, a depressão ela se escala, né, assim, de forma alarmante no laço social, e isso fez também girar um pouco o olhar da psiquiatria com relação a apenas medicalizar esse corpo que está adoecido, né? Então, a psiquiatria, em alguma medida, foi se distanciando de uma perspectiva mais humanista e até de uma perspectiva de diálogo com a psicanálise, que tem na sua que se pauta não só no conceito de um corpo que sofre, mas de um conflito psíquico, de um sujeito que carrega um conflito psíquico, né? Isso tem um sofrimento psíquico, né? Então, um dos efeitos desse discurso, desde a década de 70, que é diretamente proporcional a um conceito da escola de Chicago, a escola neoliberal, né, que eles introduzem o conceito de corpo ali como capital político e econômico, né? Se antes o trabalho, a mão de obra, a mais-valia era o que pautava o capitalismo produtivo, desde a década de 70, na mesma perspectiva que surge, que começam a escalar os casos de depressão, vai surgindo na escola neoliberal esse conceito de corpo como capital econômico, esse corpo que tem que estar saudável, performático, né? Tem que estar muito bem para produzir, para trabalhar, para fazer network. Então, o trabalho começa a se expandir para o laço social, né? E esse conceito aí, ele vai, de alguma forma, se infiltrando no discurso da nossa vida contemporânea. Então, um dos efeitos desse discurso é a medicalização, não só do espaço escolar, mas do espaço da vida humana, né? E aí eu me lembrei de um livro do psicanalista Joel Birman. O livro é muito interessante, o título, que é A Psiquiatria como Discurso da Moralidade. Esse discurso o Joel Birman lança em 1978 e me chamou muito a atenção o título da psiquiatria como discurso da moralidade. E ele vai mostrar ali como que o discurso médico ele vai se infiltrando na vida, vai pautando a moral, né? O conceito de moral que ele trabalha ali. Se a gente entende que moral, que vem da palavra latina more, né? Que vai dar origem à palavra more geométrico nas obras de arte, significa conjunto de normas, costumes e valores que pauta a subjetividade e a cultura de uma determinada época. Então, ele chama atenção nesse livro, mostrando que a psiquiatria começa a introduzir um conceito moral, a regular os valores e os costumes do sujeito na modernidade, né? E a gente sabe que a moral nem sempre se afina com a ética, né? E aí isso vai mostrando também o quanto que a psiquiatria e os saberes médicos se afastam do conceito de sofrimento psíquico, conflito psíquico, para se centralizarem no conceito de dor, né? E aí o Joel Birman ele faz uma distinção muito interessante entre dor e sofrimento psíquico. Ele diz que a dor, isso fala do autor, é uma experiência solipsista, restringindo o indivíduo a si mesmo, né, ao seu eu narcísico, ele usa esse termo, não revelando ali, nessa dor, nenhuma dimensão da alteridade, né? O que é a alteridade, né? Não só no campo da psicanálise, da filosofia, mas no campo da vida cotidiana. A alteridade é essa possibilidade que nós temos de um diálogo interno com nós, conosco, né? Dessa posição que, em alguma, se a gente fosse pensar numa linguagem mais cotidiana, essa voz da nossa consciência ou do nosso inconsciente, que a gente dialoga minimamente com essa voz, nos interrogando a respeito dos nossos atos. Então, assim, nessa experiência solipsista, tem todo um desdobramento da escola filosófica do solipsismo, que eu não vou entrar aqui nesse mérito, eu só apenas quero destacar esse ponto do sujeito. Ele não dialoga mais nem consigo mesmo a respeito da sua posição e nem com o outro, com o seu semelhante. Ele apenas sofre em silêncio a dor
no corpo, né? Isso é muito importante. Isso vem mostrar a radicalidade do sujeito da modernidade, que desde a modernidade é esse sujeito dono do seu saber, centralizado, dono da sua posição, numa posição muito individualista, né? E que chega nos dias de hoje, essa posição tão individualizada, melhor dizendo, em que o sujeito ele vive nesse autoerotismo, quase que no autoerotismo desse eu narcísico, né? Nessa posição muito mortificada do ponto de vista simbólico, do ponto de vista do desejo e do ponto de vista do conflito humano. Porque o conflito humano e essa divisão de subjetiva que nós carregamos dentro de nós, que, de alguma forma, é o conceito de inconsciente, né? Um sujeito do inconsciente é esse sujeito que diz mais além do que ele pode dizer, né? Que aparece nos lapsos, nas contradições. É importante sempre lembrar que o inconsciente não é nenhum baú onde você vai ali sacar as suas verdades que você não conhecia até então. O inconsciente está na linguagem, no discurso, no lapso, nos equívocos, na possibilidade de você ser interpelado, interrogado pelo outro. Isso é a expressão do inconsciente, que, por excelência, traz essa ideia de sujeito dividido, que porta um conflito psíquico. Ele sofre, mas ele desconhece a causa do seu sofrimento. Isso faz o sujeito caminhar, se interrogar, dialogar, partilhar o seu sofrimento com o semelhante, levar para a experiência pública, para o laço social, a narrativa do seu conflito que pode ajudar o outro, né? Então, marcar essa distinção entre dor e sofrimento psíquico é muito importante aqui na nossa conversa. Bom, eu já falei da disseminação do discurso médico, então eu acho que é importante marcar também que medicalização não significa dizer medicar, né? A medicalização é a apropriação do discurso médico, né, que o Birman mostra que desde a década de 70, com esse livro, né, assim, A Moral Contemporânea Pautada pela Psiquiatria, a medicalização é a apropriação do discurso médico em todas as esferas da vida. E isso entra também nesse discurso e nessa tentativa, nessa pujança, digamos assim, dessa exigência, né, de que a escola rapidamente olhe para aquele jovem, daquela criança que apresenta uma determinada dificuldade, de que pautá-lo dentro de um diagnóstico, de um enquadramento e medicar, né? Bom, e como é que a gente pode pensar essa questão na escola? A Júlia vai dizer isso muito melhor do que eu. Mas eu fiquei pensando assim, por que a escola ela é onde isso está tendo uma proporção muito grande, né? Porque a escola é essa instituição no laço social que, de alguma forma, ela permite, ela faz a passagem da vida privada, da família, para o espaço público. É, por excelência, um espaço onde o conflito humano vai se encenar, né? Assim, e isso é uma tensão estrutural da vida do laço coletivo, né? O Lacan tem uma frase interessante, lá no Triunfo da Religião, é uma conferência que ele dá, que ele diz o seguinte: a escola é o que melhor existe para ensinar os homens se suportarem, não se destruírem uns aos outros, né? E, de alguma forma, ele está apontando que o grupo, a convivência em grupo, ela é necessária. Porém, tem um outro ponto que é paradoxal na constituição do grupo, que o grupo não se constitui sem a segregação, sem a exclusão. Então, a gente vive sempre nesse ponto de tensão, e a escola se presta a acolher esse ponto de tensão, as questões do conflito humano, o diálogo com o educador escolar, que está num lugar de autoridade, que é preciso respeitar essa transmissão geracional, o diálogo com a família, né? E, enfim, por isso que o Freud disse que educar junto ao governar e ao curar pela psicanálise serem tarefas logicamente impossíveis, justamente porque o grupo pauta esse conflito entre o agrupamento, né, e a segregação, porque para que eu possa me constituir em grupo, qual é o movimento natural do humano que porta na sua constituição uma agressividade que é originária, né?
ele exclui aquilo que é diferente dele e inclui aquilo que lhe é familiar. Aquilo que lhe causa desconforto, ele exclui naturalmente. Esse é o movimento da constituição do humano, né? Você introjeta aquilo que traz satisfação para você, e nem sempre satisfação é prazer, às vezes é sofrimento, né? Você introduz, você introjeta satisfação e expulsa aquilo que lhe é insatisfatório, né? E faz essa separação. Enfim, esse ponto, então, é que traz a impossibilidade de você educar na escola, de educar não só na escola, da tarefa de educar como uma tarefa impossível. Mas isso não significa dizer que seja possível, né, que você possa trabalhar no sentido de educar, né, de governar também, de psicanalizar. Bom, feita essa questão, eu estou vendo, eu só vou concluir o raciocínio, já vou passar a questão. Eu acho que a gente tem aí uma baita questão, né, para pensar esse espaço da medicalização escolar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você pode aguardar um pouquinho a sua reflexão? Eu já estou concluindo. Eu queria apresentar a nossa convidada, que eu ainda não fiz, deselegantemente, Júlia, né? Assim, passar só a palavra a ela introduzir um pouco e depois a gente abre para o debate. Pode ser? Ótimo. Então, assim, essa questão que eu queria trazer, né? Passar para a Júlia a palavra, apresentar a Júlia, é muito importante. Júlia Anacleto, ela é psicanalista e educadora, ela é formada em Ciências Sociais e Pedagogia, é mestre e doutora pela Faculdade de Educação da USP, na linha de pesquisa de Psicanálise e Educação. Ela tem pós-doc na Universidade de Paris 8, né? O tema dela é basicamente educação inclusiva, né? E é uma atividade que ela vem se dedicando assim, na assessoria de algumas escolas aqui em Vitória, né? Júlia também é psicanalista, é membro do Laboratório de Estudos e Pesquisas Psicanalíticas e Educacionais sobre a Infância e da Rede Universitária Internacional de Estudos Psicanalíticos em Educação. Também é autora do livro Conhecimento e Desejo de Saber, de Piaget a Lacan, publicado em 2019 pelo Instituto Langage. Então, ela é assim, tem muito a nos ensinar hoje, a dialogar, né? Júlia, muito obrigada pela sua presença aqui. Eu passo a palavra a você, tá? E depois a gente abre para o debate, ok? Alô. Vamos ver. Obrigada, Renata, obrigada, Ivana. Agradeço imensamente o convite, agradeço a presença de vocês e dos nossos colegas também que estão aí online assistindo. Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, eu queria dizer que é um desafio imenso, né? Estar aqui ao lado, né, de pessoas que estão aí num longo debate muito aprofundado sobre questões que me são tão caras, né? E espero estar à altura da discussão aqui. Me sinto muito à vontade já a partir das palavras de vocês. Acho que a gente tem aí pontos de ressonância importantes sobre as coisas que eu pensei em trazer para a conversa hoje e pontos que vocês já tocaram, né? Bom, o título, né, que a Renata propôs, a mim também me é assim, é uma isca que me captura, né? Porque essa questão do impossível, né, a dimensão impossível no campo da educação, é o que tem marcado minha trajetória de formação, de pesquisa, de atuação no campo da educação, né? Então, como vocês viram aí a Renata apresentando um pouco, eu sou psicanalista, mas a minha formação original, bom, tive lá minha primeira formação em ciências sociais, mas logo em seguida eu adentrei no campo da educação, né? E é a partir das questões que a educação, mais especificamente das crianças e dos adolescentes, foi me colocando como desafio, como angústia, é que a psicanálise compareceu aí,
não como um outro campo que vem dizer algo sobre o campo da educação, né? Mas, de fato, quando eu digo, né, e coloco aí, insisto nessa questão de que eu me insiro num campo de estudos psicanalíticos na educação, é porque se trata de uma forma de pensar a educação, de pensar e de atuar no campo da educação, orientado por, assim, ou avisado por algo que a psicanálise nos traz, que é essa ideia do impossível, né, no campo da educação. Então, é como se essa ideia de uma dimensão impossível inerente ao educar, ela servisse de orientação, né, assim, de direção para poder pensar e enfrentar os desafios que a educação nos coloca. É um pouco a partir desse, né, desse caldo que eu venho tentando trabalhar aí nesse campo, né? Então, assim, é um pouco, isso é uma introdução, a gente vai chegar nessa questão do impossível no finalzinho, eu vou tentar chegar lá no finalzinho da minha apresentação, mas eu achei que era importante trazer aqui alguns elementos hoje para a gente refletir justamente sobre os desafios que, né, o momento atual nos coloca, para que a gente possa pensar sobre as questões, refletir para poder se posicionar, né, de uma maneira ética, de uma maneira pensada e não só aderindo aí às modas, porque me parece que a gente está vivendo um momento delicado e bastante assustador, né, para a educação, enfim, a educação em geral, o campo ao qual eu me dedico mais, que é das crianças e dos adolescentes. Quer dar uma olhada lá? Tá. Então, vamos lá, vamos ver se eu vou saber me localizar com isso aqui. Eu vou propor, então, que a gente comece, né, assim, trazendo uma autora que é uma filósofa, né, que é a Hannah Arendt, uma filósofa alemã, radicada nos Estados Unidos a partir da Segunda Guerra Mundial, né, de origem judia, e que, então, foi, né, emigrou para os Estados Unidos, a Hannah Arendt, e ela escreve esse pequeno texto chamado Crise na Educação, em 1958, eu recomendo vivamente, assim. Esse é um texto que, assim, eu tenho meu xeroxinho lá em casa, desde a graduação, que já está caindo aos pedaços, assim, né? Porque eu leio, releio e leio de novo, e sempre nos traz alguma coisa a mais para a gente pensar. Acho um texto crucial mesmo, recomendo muito que vocês recorram a ele, quem se interessar pelo tema. Ele está dentro de um livro de conferências e textos da Hannah Arendt chamado Entre o Passado e o Futuro. Então, eu trouxe aqui uma citação desse texto, né, onde a Hannah Arendt faz uma associação entre a noção de crise e o convite a refletir, né? Então, ela diz assim: uma crise nos obriga a voltar às questões mesmas e exige respostas, novas ou velhas, mas, de qualquer modo, julgamentos diretos. Uma crise só se torna um desastre quando respondemos a ela com juízos pré-formados, isto é, com preconceitos. Uma atitude dessas não apenas aguça a crise, como nos priva da experiência da realidade e da oportunidade por ela proporcionada à reflexão. Né? Então, eu acho que, assim, eu quis trazer, né, um pouco essa citação para vocês, para a gente entrar um pouco no clima, né, da proposta que eu trago, assim, que é a gente poder pensar, refletir, né? E para isso a gente precisa pensar alguns elementos dessa, vamos dizer assim, a gente se propor a experiência da realidade, né? O que é isso, né? A gente poder pensar um pouco sobre esses diversos elementos aí discursivos que estão pairando o nosso tempo, né? Sem tomá-los como juízos pré-formados, sem tomá-los como coisas naturais e dadas, e poder pensar criticamente sobre isso que está acontecendo. Então, vamos lá. Alguns elementos, então, né? Eu coloquei aí, né, a ideia da gente pensar, assim, de poder trazer para vocês algumas peças de um quebra-cabeça complexo, algumas só, com certeza tem muitos outros importantes, para a gente poder pensar o que a gente está vivendo hoje, em termos gerais, na sociedade, na vida social, mas também, mais especificamente, no campo da infância e da educação. Então, aí, 4 elementos, né, que eu vou tentar perpassar ao longo dessa apresentação.
que é essa ideia de medicalização, que está para além do espaço escolar, como vocês já marcaram, né? Essa ideia de medicalização da vida, no que isso consiste, as incidências dessa medicalização no campo da psiquiatria, e eu acho que para a gente pensar hoje em dia a infância e a educação é através, né, da medicalização, mais especificamente no campo da psiquiatria, que a discussão passa, né? Por fim, vou trazer alguns elementos das questões propriamente do espaço escolar, né? Com esse termo aí que é de um sociólogo, vou explicar para vocês que é essa ideia de nova ordem escolar que a gente estaria vivendo, para depois a gente poder, então, retornar à reflexão sobre o educar. Bom, então, vamos lá, né? Sobre a questão da medicalização, né? Eu acho que é importante a gente contextualizar, essa é uma noção bastante desenvolvida por um filósofo aí da segunda metade do século XX, que é o Michel Foucault, né? Ele trabalha muito, não só ele, né? Outros contemporâneos dele também vão estar trabalhando em torno dessa questão. De fato, como Renata já lembrou, né? É comum no dia a dia, no senso comum, a gente às vezes confundir, achar que quando a gente está falando de medicalização, a gente está falando de medicar, né? Claro que o medicar é uma parte importantíssima do processo de medicalização, mas a gente tem que entender que esse processo está para além, né? E que não é porque a gente é contra a medicação, né, que a gente não está inserido em processos de medicalização, né? E aí acho que assim tem todo um contexto também histórico, né, de longa data, né? E o Foucault é um autor que vai trabalhar nessa ideia de medicação, tanto remetendo a um processo lá para trás, né, do século XVIII e XIX, em que a gente tem aí alguns elementos, né, assim, a gente vai ter justamente nesse período a formação da ideia de medicina social, né, quer dizer, a ideia de uma intervenção médica na sociedade, né, processos de higienização, e aí vai trabalhar muito em torno dessa questão dessas medidas políticas, em torno da questão da saúde, da doença, né? E onde cuidado e controle, né, de corpos e populacionais estão aí imbricados, né? E aí esse processo, né, ao longo do século XX, ele vai ter não só uma expansão enorme, né, para essa ideia de uma medicalização que vai tomando todas as esferas da vida. O que isso significa? Que tudo que perpassa a nossa vida social e política é pautado por uma ideia de saúde, de doença, quer dizer, está atravessado por isso, né? A gente se pensa como indivíduos, como sujeitos, a partir dos parâmetros do discurso médico, né? Então, assim, trouxe aí uma outra citaçãozinha para dividir com vocês, né? De dois autores aí que tem um artigo em torno justamente desse conceito de medicalização no Foucault, que eles vão dizer o seguinte, né? Houve um deslocamento, isso no século XX, né? Um deslocamento do sonho higienista de isolar e erradicar a doença para um modelo de responsabilidade individual pela saúde. Esse deslocamento é exatamente do que se trata o conceito de medicalização hoje, né? Então, a gente vai ter aí a entrada de novos elementos, né, nesses processos de medicalização, onde, por exemplo, o cultivo do corpo saudável, né, idealizado, é uma coisa que vai ganhando muito destaque, né, cada vez mais, isso vai se intensificar no nosso século, inclusive, né, e não só como ideal, como um objeto de desejo e de lucro, né, e aí a gente vai ver como é que esse processo de medicalização anda de mãos dadas com os novos discursos do plano da dimensão econômica, né. Bom, vamos lá. Seguindo, né, um pouco mais adiante, olha, eu estou fazendo um apanhado bem geral, né, gente? Nada é linear nessa vida, né? A história não é linear, mas é só para a gente poder trazer alguns elementos aí históricos para a gente entender que a gente está falando de um processo que não é de ontem, né? Bom, mas então é importante a gente pensar que no século XXI, né, isso que alguns autores vão chamar da era da biomedicina, né? Não a biomedicina como especialidade profissional, né? Mas como esse discurso, né, que vai intensificar essa ideia das intervenções médicas, né, inclusive com o desenvolvimento da biotecnologia também, que vai ter um impacto muito grande nos processos de medicalização. Então, a gente tem mudanças mais drásticas no campo da medicina, inclusive em geral, né, onde a gente vai, inclusive, ter aí essa presença dessa ideia de uma medicina sem demanda,
né? Medicina sem doença. A gente começa a ter toda uma atuação médica antecipada, né? Então, essa ideia de antecipação e generalização das intervenções médicas é algo que a gente vê acontecendo de uma forma muito radical no nosso tempo, né? Eu trouxe aí mais uma citação porque eu acho que ela dialoga bem com, assim, eu me identifico muito, assim, né? Ao ler essa frase, né? Então, a experiência de estar em risco de adoecer se converteu em doença ela mesma. Noções como a de pré-doença ganham as mais diferentes áreas da medicina e encantam os pacientes que recebem tratamento cada vez mais precocemente e frequentemente idêntico ao quadro clínico manifestado, né? Então, a gente tem aí, né, uma pré-diabetes e a gente começa a tratar como diabetes, inclusive. Né? Então, assim, só para dar um exemplo, assim, né? Então, de como essa pré-doença vem tomando de fato o campo, né? E a gente está o tempo inteiro, né? Assim, prevenindo, fazendo exame para saber se vai ter uma doença ou não. E aí surge qualquer alteração estatística ali, então já é melhor já tratar, né? Então, isso é uma coisa muito comum hoje em dia, né? Muito comum e que a gente chega a naturalizar, né? E achar que sempre foi assim, né? E também, claro, né, gerando também novos sofrimentos, né? Isso, exatamente. Isso vai pautando. Então, isso que você está dizendo é uma coisa muito importante, porque justamente, gente, isso aqui é um discurso, né? É um discurso hegemônico no nosso tempo e que vai pautando o modo como a gente se subjetiva, como a gente se compreende como sujeito a partir dessas referências. Né? Isso nos constitui, a ponto da gente achar que é tudo muito natural que seja assim. Né? E vai nos colocando uma série de demandas assim, né, da vida cotidiana. Então, bom, temos aí, né, 3 elementos, coloquei aí do lado esquerdo, né, 3 elementos que eu acho importante a gente marcar desses processos de medicalização mais atuais. Né? A ideia de gestão de risco, né? Essa ideia, essa palavra em inglês que se tornou um pouco comum, que é o enhancement, nem sei falar direito, mas enfim, que tem a ver com aprimoramento de capacidades. Então, a medicina começa a incorporar uma ideia que é isso, não se trata de doença, mas o que eu posso fazer para, né, na direção de uma performance, né? E a exacerbação do cuidado de si, né? Através dessa busca por um corpo e por uma saúde ideais. Isso é algo muito presente na nossa vida cotidiana. Então, a partir disso, né, o que a gente vai pensar sobre as incidências desse processo no campo da psiquiatria? E aí, como eu disse para vocês no começo, eu acho que é muito importante a gente pensar especificamente no campo da psiquiatria, porque é aí que a gente vai ver um maior impacto, né, sobre o modo com que a gente representa, com que a gente pensa a infância, e, portanto, também a educação, né? E por quê? Né? Porque a infância é o campo representacional, vamos dizer assim, onde a gente está pensando esses problemas do desenvolvimento intelectual e do controle comportamental. E aí a psiquiatria entra, né, nessa discussão, né, de uma forma muito forte, né, muito marcante. A gente tem, né, hoje em dia, essa popularização enorme do vocabulário psiquiátrico, então a gente precisa ir buscar entender um pouco de onde vem, né, esses termos, né? E aí, então, acho que esse é o primeiro ponto, assim, importante para a gente pensar no campo da psiquiatria, né? Essas categorias clínicas que hoje todo mundo usa, né, inclusive para diagnosticar, seja médico ou não, né, assim, para diagnosticar a si mesmo, para diagnosticar o colega, né, para diagnosticar a criança que a gente vê passando na rua, o tempo inteiro a gente está diagnosticando, né? Todo mundo está o quê? Usando esse vocabulário para descrever o que está vendo. Vejam, e isso vai tendo efeitos, né, sobre o próprio modo da gente se comportar, da gente agir, da gente se pensar. Né? Então, eu acho que é importante a gente desnaturalizar essas categorias clínicas, né? Porque não é porque a gente está falando de algo que se desenvolve no campo científico e de fato tem sua importância isso, que também não é importante a gente pensar, né, que essas categorias clínicas, seja do campo da psiquiatria ou de qualquer outro, elas não são naturais. Não é que isso já estava lá e a gente só não sabia dar o nome. Né? Isso é muito importante que a gente pense sobre isso.
né? Elas não são naturais, elas não são descritivas. Elas são produzidas sociohistoricamente e, mais do que isso, elas são produtoras de modos de subjetivação da nossa época. O que isso quer dizer? A partir do momento que a gente pensa o sujeito a partir do que ele é e de qual transtorno ele tem, isso retroage sobre a própria constituição daquele sujeito, tem efeitos, né? Então, nós não estamos simplesmente neutramente, né, observando e dando um nome para aquilo que a gente vê. A gente está incidindo sobre aquilo que a gente vê. Isso sempre, todos os discursos funcionam dessa maneira. Inclusive a psicanálise também, e a psicanálise assume isso, né? Que ao dizer, ela também está incidindo sobre a subjetivação do sujeito. Bom, não vou entrar nisso, mas só para, né, lembrar, para a gente estar avisado disso, né? E aí eu acho que é importante a gente pensar que essas categorias clínicas, elas estão relacionadas a uma gramática do sofrimento psíquico, né? Assim, o que isso quer dizer? Que a gente está pensando a questão do sofrimento psíquico a partir de uma certa de um certo vocabulário, né? De uma certa campo semântico específico, né? A gente está pensando o sofrimento psíquico como referido a transtornos e doenças, né? E isso está relacionado com movimentos políticos, sociais e econômicos da nossa época, né? Então, isso eu acho que a gente precisa pensar um pouquinho sobre isso, e aí, então, para a gente pensar um pouquinho sobre isso, né, eu trouxe aqui uma referência que eu acho importante, né, sobre essa ideia, né, de que a gente tem uma gestão específica do sofrimento psíquico nisso que é muito marcado, né, dentro da nossa época, que é o neoliberalismo, né, como um discurso, como uma prática, né, assim, política, social, muito importante, está pautando um pouco todos os nossos movimentos sociais e políticos e econômicos da nossa era, e também discursivo, né. Então, por exemplo, a gente pode pensar que é uma característica importante do neoliberalismo essa ideia de pensar a racionalidade econômica como a única racionalidade possível, né? O discurso neoliberal, ele se pauta por essa ideia, né? E, portanto, né, se a gente está aí colocando uma ideia de um pensamento único, né? De que a gente só pode pensar a partir de um único tipo de racionalidade qualquer coisa e qualquer dimensão da nossa vida, né? Que seria a racionalidade econômica. E aí, como é que a gente faz isso, né? Assim, para sustentar essa ideia de uma racionalidade única possível, né? Tem aí uma tentativa de impor esse pensamento único através da eliminação da ideia de conflitos, né? Então, assim, para que eu possa dizer que só existe uma única forma de pensar as coisas e de fazer e de viver, eu preciso eliminar a tensão, eliminar a ideia de conflito. Seja o conflito social, seja o conflito psíquico também, né? Então, isso é um movimento que acho que é importante da gente considerar, né? Que tem aí essa tentativa de eliminação do conflito através justamente do quê? Né? Da despolitização da economia. Quer dizer, a economia, no nosso tempo, ela é pensada como uma única possível. Isso basta a gente ligar a TV ou ouvir o rádio, né? Assim, tudo, hoje em dia, qualquer tipo de governo, de política econômica, é pensado como está fazendo certo ou está fazendo errado, né? Não há modelos, não há formas diferentes de pensar, né? Isso está completamente naturalizado no nosso tempo, né? Que gerir a economia só existe uma única forma de fazer isso. Então, a gente despolitiza a economia. E como que a gente faz isso? Psicologizando a política. Como que a gente psicologiza a política? Qualquer forma de contestação é entendido como uma patologia, né? Então, se há contestação, é porque há ali algum problema do ponto de vista do indivíduo, do sujeito, né? Ele que não está adequado àquela realidade, que só existe aquela, né? Tudo isso, gente, estou falando, são tendências, né? Assim, não que todos nós estamos constrangidos a fazer isso o tempo todo. Quer dizer, nós estamos constrangidos a fazer isso o tempo todo, né? Mas é claro que as dinâmicas sociais, elas são mais complexas. Mas é para a gente entender que há uma tendência, tá? É uma ideia que eu acho que é importante da gente pensar. E um outro ponto que eu acho importante de trazer, que é essa generalização da forma empresa para todas as dimensões da nossa vida social, né? Então, essa ideia de empreendedorismo pessoal, somos todos empresários de nós mesmos,
né? Seja do ponto de vista do cuidado com o corpo, do cuidado com a imagem, da forma que a gente gere os nossos recursos financeiros, a nossa casa, tudo, né? Isso. Não só da perfeição, como eu diria que mais da otimização, quer dizer, né, tudo do ponto de vista do produtivo, né? A gente gera o nosso dia a dia do ponto de vista do que vai ser mais produtivo, né? E aí, dentro disso, a gente vê, né, de uma forma que eu não sei se vocês já pararam para pensar nisso, né? Uma aproximação muito grande entre a lógica da administração de empresas e das terapêuticas clínicas, né? A gente tem hoje em dia terapias que, inclusive no vocabulário, mas não só no vocabulário, mas na lógica, né? A lógica é a lógica da administração de empresas. E a administração de empresas também assume, né, esse discurso psicológico adaptativo, né? E se torna tudo meio que a mesma coisa. Assim. Acho que a gente precisa considerar o que tem aí, né? Bom, então, assim, esses discursos, né, eles têm reflexos, né, no modo com que a gente vai, com que a nossa sociedade vai gerir o sofrimento psíquico na atualidade, né? E aí eu fiz um recorte aí, né, porque a gente tem essa predominância do discurso psiquiátrico, né, nesse campo da gestão do sofrimento psíquico, e o DSM, que é um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais, que é um manual criado nos Estados Unidos, na década de 50, né, ele tem sido um termômetro muito importante, né, porque, de certa forma, é a Bíblia aí da psiquiatria hegemônica. Né? Então, se a gente for pegar ali, né, vou para resumir, né, porque tem uma história anterior, mas a partir da terceira edição do DSM, que é esse manual diagnóstico, que foi lançado em 1980, a gente pode observar uma mudança importante na tendência, né, dos diagnósticos em psiquiatria, né, onde a gente vai ver cada vez mais a eliminação da busca pela causalidade do adoecimento psíquico, algo que até então era objeto de um grande debate dentro do campo da psiquiatria, né, debate do qual inclusive Lacan participa, né, assim, tem um texto que eu gosto muito do Lacan, que é de 1946, que se chama Formulações sobre a Causalidade Psíquica, onde ele vai discutir com os psiquiatras de sua época, né, assim, qual que seria, o que estaria ali no campo, como que a gente poderia pensar a causalidade do adoecimento psíquico numa dimensão que não seja só biológica, né? Bom, mas isso vai ser, então, eliminado, né, do campo dos diagnósticos no campo da psiquiatria, né? Então, a gente vai ter um foco cada vez maior a partir dessa terceira edição do DSM no modelo descritivo, né, se propondo ateórico, né? É um manual que se pretende ateórico. Então, você vai ter cada vez mais essa ideia do diagnóstico pautado na descrição de comportamentos, né, assim, da presença ou não de certos marcadores, associado a uma biologização cada vez maior da psiquiatria, que também, às vezes, penso que alguns de vocês podem estranhar, né? Ué, mas não é isso mesmo, né? Assim, a psiquiatria não é um campo de pesquisa do campo da biologia? Não necessariamente, né? Porque se a gente está falando de sofrimento psíquico, a gente tem toda aí uma dimensão da nossa vida psíquica que não se resumiria ao orgânico, que é deixado absolutamente de lado, né? Então, todo sofrimento psíquico passa a ser pensado como um déficit biológico, né? Nessa chave, o cérebro vai ser alçado ao órgão por excelência, né? Ao qual a psiquiatria se dedica, né? Como se tivesse no centro, né, de toda a causalidade do sofrimento psíquico, né? Então, a gente vai ter cada vez mais um discurso, né, que eu gosto de chamar como um discurso neurocêntrico, né? Por quê? Porque toda a nossa vida psíquica é resumida a um funcionamento cerebral, né? Como se a gente pudesse, né, reduzir a vida psíquica ao funcionamento cerebral. Então, mas só para finalizar, eu deixei de falar de uma parte? Ah, sim, então, aqui embaixo, né?
No século XXI, a gente vai ter, então, um estreitamento cada vez maior da relação entre discurso psiquiátrico hegemônico e sistema econômico. Até coloquei aqui, né, fiz questão de colocar discurso psiquiátrico hegemônico, porque não estamos falando de todos os psiquiatras, né, gente? Nós estamos falando de um discurso hegemônico, tá? Acho importante marcar isso, né? Temos diversos colegas aí da psiquiatria. Isso, exatamente, é uma tendência, né? E uma tentativa de imposição de um pensamento único, né? Então, esse estreitamento da relação entre o discurso psiquiátrico hegemônico e o sistema econômico é algo, inclusive, que vocês tocaram aqui, né? Que você trouxe, Ivana, como muito importante, que vai levar, né? Por um lado, à produção de novas psicopatologias, né? Então, a gente tem a produção, vejam, né? Produção de novos diagnósticos, né? Diagnósticos esses que vão incidir num consumo cada vez mais avassalador, não só de psicofármacos, né, não só de medicamentos, como também de serviços terapêuticos, né? Então, tem uma associação aí entre as coisas, né? E, por outro lado, a gente também vai ver ganhar força, né, esse paradigma da performance, né, no campo da psiquiatria, né? Então, tem aí, eu até pus aí uma pequena citação desse livro, que é um livro que me ajuda bastante nessa reflexão que eu estou trazendo para vocês, que é Neoliberalismo como Gestão do Sofrimento Psíquico, né, organizado pelos professores Vladimir Safatry, Nelson Silva Júnior e Christian Dunker, né, e eles falam ali, né, num certo momento, dessa ideia de que o esforço curativo da medicina tende a ser superado por um novo paradigma, que é o da performance, né? Isso tudo vai incidir diretamente, gente, sobre a representação que nós fazemos da infância e sobre o modo como pensamos a educação, inevitavelmente, né? Isso tem impactos diretos. Então, para a gente elencar alguns aqui, né? Essa lógica da prevenção de riscos e da antecipação de diagnósticos e tratamentos, né? Vai incidir diretamente sobre as crianças, né? A gente tem visto isso claramente, né? Que se tornam as crianças um dos principais mercados consumidores de psicofármacos e de terapias comportamentais, né? E isso vai gerando um novo modo da gente conceber a tarefa educativa, né? Hoje em dia, a gente vê de uma forma que me chama a atenção como é muito comum e muito pouco questionado essa confusão entre educação e estimulação neurocognitiva, né? A educação vai sendo reduzida, não só reduzida, como eu diria que pervertida, né, numa ideia de estimulação neurocognitiva, né? Então, a gente tem aí a predominância de uma ideia do treinamento, do adestramento das crianças, né? Portanto, uma visão cada vez mais adaptativa da educação, né? Não que antes não fosse, mas eu acho que isso vai ganhando novos contornos. E, por fim, destaquei aqui também uma coisa que eu acho que tem impactos muito, muito difíceis de lidar sobre o campo da educação, que é essa presença massiva dos especialistas de todos os tipos no domínio da infância, né? E isso tem um impacto não só no campo da escola, isso tem um impacto sobre a relação entre adultos e crianças. A gente vai passando a não se autorizar a dirigir uma palavra a uma criança, né, que não seja orientado por um especialista de plantão, né? Então, a educação vai se tornando um assunto de especialistas. E isso tem um impacto sobre a possibilidade de uma experiência educativa enorme, e isso retorna nos sintomas das crianças, né? Bom, dito isso, eu vou passar, então, a um ponto. Trazer um outro elemento aí que eu acho que é importante de trazer, quando a gente pensa como que todo esse processo de medicalização vai impactar sobre o campo da escola, né? E a gente, hoje em dia, muitas vezes, ao fazer a crítica da medicalização do espaço escolar, a gente, às vezes, se apressa um pouco em colocar os profissionais do campo da educação no lugar de quem está atuando esse processo de medicalização. E estão, de fato, né? Estão sendo agentes desse processo, mas também estão capturados, né? Assim, num imperativo de fazer isso,
né? E eu que, enfim, né, atuo dentro da escola, a gente vê o quanto que a gente encontra educadores angustiadíssimos com isso, né? Porque vão se dando conta de que não tem mais papel perante a criança, né? Estão sendo desautorizados e tirados de um lugar de quem pode, né, experimentar alguma coisa junto à criança que não seja aquilo que decorre de todo esse processo e, portanto, que tem que estar submetido à lógica da medicalização e a palavra do especialista, né? E para pensar isso, acho que também é preciso a gente pensar um outro processo, que não é o bem outro, né, que é parte da mesma coisa, que não é só a medicalização do espaço escolar, mas também a mercantilização do espaço escolar, né? Então, eu acho que a escola vem sofrendo alterações também no seu modo de se pensar, de se fazer, né? Que vão também dificultando a tarefa educativa, de certa forma, né? Dentro de uma perspectiva, tá? Vamos chegar lá, né? Então, assim, essa ideia de uma nova ordem escolar, né? Que é um termo aí que o sociólogo francês Christian Laval utiliza para falar, né, sobre essa ideia de um modelo escolar regido pela lógica empresarial cada vez mais. Eu não estou falando só das instituições privadas de ensino, tá? Não é disso que se trata, né? Está muito para além disso. É todo um vocabulário, uma lógica de pensar o ambiente escolar a partir de referenciais que são do campo econômico e não do campo educacional, né? Então, isso é muito óbvio, porque a gente vê por todos os lados, de uma forma que a gente pouco se questiona, a ideia de resultados, de inovações, de eficiência, de rendimento. A escola está constrangida a esse vocabulário, né? A esse modo de pensar a sua atuação, né? E aí, o que isso tem como consequências, né? Então, uma delas é que a gente tem cada vez mais um rompimento da perspectiva formativa, né, da escola. Especialmente do laço com o passado, né? A escola, como transmissora de uma certa herança cultural, né, vai se perdendo nessa lógica do rendimento, né? Isso não está em pauta, né? Não está dentro do esperado. E isso vai dificultando justamente, por que eu digo que isso dificulta a tarefa educativa? Porque isso dificulta algo que é muito importante do ponto de vista da formação do sujeito, que são os processos de filiação, né? Um processo de filiação não se dá só a uma história familiar, também se dá, né, a um processo de filiação à cultura, e isso é uma dimensão que a escola traz em seu bojo de uma forma muito importante, né? Ao ensinar, ao transmitir conhecimentos, né, um professor está filiando o aluno a uma tradição, né, para que ele possa se apropriar daquilo e fazer algo com isso, né? Participar de uma comunidade. Então, isso é um impacto muito grande dessa nova ordem escolar, né? Além disso, essa lógica do resultado e da eficiência coloca os professores cada vez mais no lugar de aplicadores de manuais, né? Onde a gente, então, vai ter uma tendência de desintelectualização do trabalho docente, né? O professor fica destituído do lugar de saber, né? E é importante a gente pensar sobre isso, porque, assim, saber também é poder, né? Mas eu acho que tem uma outra dimensão do saber aí em jogo, né? Que é esse lugar de quem tem algo a dizer e a compartilhar com as novas gerações, né? O professor vai sendo destituído desse lugar e vai sendo colocado num lugar de aplicação de manuais e, mais do que isso, e mais perigoso do que isso, no lugar de quem é o primeiro a ter que observar e detectar, né, problemas de comportamento nas crianças para poder assinar o farol e mandar para, né, os especialistas de plantão que estão lá com a canetinha preparada para diagnosticar, né? Dentro disso, também a gente vai ter uma outra questão que eu acho muito importante, que é, ao a gente tirar essa dimensão formativa, né, a gente romper com essa dimensão formativa da educação, a gente vai cada vez mais colocando como no horizonte a simples adaptação ao presente,
né? É a questão da obediência, justamente. Os professores aí como polícia medicamentosa, né? Assim, professores chamados a ocupar esse lugar de quem está o tempo inteiro de olho, né? Se os alunos estão obedecendo a comandos. Inclusive, essa terminologia também é assustadora como ela invadiu o campo da escola, né? Assim, de uma forma irrefletida, eu acho, né? Porque se a gente parar para pensar o que significa, né, dar um comando, compreender um comando, obedecer um comando, a gente está falando de uma lógica que é externa ao campo educativo. Bom, então aí, trouxe aí mais uma citaçãozinha, aí no caso do Christian Laval, né, nesse livro que se chama A Escola Não é uma Empresa, que ele diz o seguinte: não tendo como perspectiva nada além do campo das profissões e das atividades existentes, a escola fecha o homem em um presente ao qual ele deve se adaptar, custe o que custar, excluindo a utopia de uma libertação. Segundo a expressão muito bem colocada de André Tozel, estamos na era da escola desemancipadora. Não que antes a escola fosse necessariamente emancipadora, mas a gente tinha essa perspectiva, né? E isso vai cada vez mais se perdendo, e acho que a gente precisa resgatar algo disso. Então, diante de tudo isso, para finalizar, olha, eu vou chegar nos 40 minutos, não vou passar, tá, Renata? Diante de tudo isso, então, o que pensar e o que fazer, né? Como a gente pode se posicionar diante de tudo isso, né? Bom, não tem manual, né? Isso, com certeza, vocês, inclusive, se vocês já acompanham o seminário da Renata há mais tempo, já sabem que a gente não senta aqui nessa mesa para dar resposta pronta para nada, porque justamente não se trata disso, né? Se trata de questionar essa lógica. Mas eu acho que a gente precisa, então, relembrar, né? Lá no começo da minha apresentação, quando eu trouxe a citação da Hannah Arendt, relembrar que se trata de quê? Da gente buscar construir respostas, inventar respostas que não sejam respostas automáticas, respostas prontas, né? É preciso a gente resgatar algo de uma reflexão, né? E aí, voltando lá ao texto da Hannah Arendt, né? Ela, num certo momento, ela pergunta, né? O que aprender da crise acerca da essência da educação, né? Porque ela vai dizer justamente que quando as respostas automáticas não são suficientes, a gente deve buscar refletir sobre a essência das coisas, né? No caso, eu entendo aí a essência como a razão de ser, né? Qual é a razão de ser da educação, né? Então, assim, seria importante que a gente refletisse sobre, ela tem citando a Hannah Arendt, ela fala sobre a obrigação que a existência de crianças impõe a toda a sociedade humana. O fato de que existem crianças, né, nos coloca a obrigação de pensar o que fazer com elas. E isso é a essência da educação, de certa forma, né? Então, a Hannah Arendt tem essa ideia, né, de que a essência da educação, ela diz que é a natalidade. E aí ela explica o que é a natalidade. É o fato de que seres nascem para o mundo. E eu gosto muito desse jeito com que ela diz isso, porque eu acho que esse para, né, de seres nascem para o mundo, a mim me diz muita coisa, né? Me diz muita coisa no sentido de que esse para não quer dizer que eles nascem no mundo, ela podia dizer, eles nascem no mundo, mas eles nascem para o mundo, tem um movimento de introdução desses seres novos que chegam a um mundo, né? A um mundo que não é o planeta Terra, né? É um mundo humano, é um mundo simbólico, né? E isso é um movimento que precisa acontecer. E é isso que é exatamente a essência do educar, na minha concepção, né? A essência do educar tem a ver com essa introdução de seres que chegaram depois de nós a um mundo que é um mundo humano, um mundo simbólico, um mundo cultural. A gente pode entender isso de diversas maneiras, né? E aí isso diz de uma concepção que a Hannah Arendt sustenta e que faz muito eco com a psicanálise, apesar dela não ser psicanalista, não falar de psicanálise, mas ressoa no nosso campo da psicanálise, que é essa ideia de que a condição humana não é a mesma coisa que a condição biológica, né? Então, uma coisa é a gente falar de um ser vivente, que ao nascer está lá, está vivo, né?
Mas muito diferente disso é a gente falar de um ser que é preciso alçar a uma condição humana, né? No campo da psicanálise, a gente vai falar no ser falante, né? Porque o campo da psicanálise, especialmente da psicanálise lacaniana, a gente vai pensar que esse campo simbólico, esse mundo simbólico, é o mundo da linguagem, né? E nós só existimos no campo da linguagem, né? Nós, seres humanos, a partir do momento que a gente nasceu, a gente é trazido a um mundo de linguagem, a gente é falado pelos outros e isso nos dá uma existência social, vamos dizer assim, né? Então, vejam, de um lado a gente tem a condição humana, de outro a gente tem a condição biológica. De um lado a gente tem o ser falante e de outro a gente tem o ser vivente, né? De um lado a gente tem o estar vivo e de outro o habitar o mundo simbólico, né? É claro que o biológico é condição para que a gente possa fazer esse movimento de introdução no mundo propriamente humano e simbólico e mundo da linguagem, mas não é condição suficiente. E isso é importante a gente pensar, né? Não basta, então, que a gente pense o sujeito, né, em processo de constituição como um ser puramente biológico. E aí, para a gente pensar a constituição desse ser falante, né, o que é necessário para que esse ser falante se constitua? É necessário várias coisas, mas é radicalmente necessário, né, que haja um outro aí que dirige a palavra a essa criança, né, endereça a palavra a essa criança, né, fala com a criança, ao invés de simplesmente observá-la, diagnosticá-la e falar sobre a criança. Porque muito se fala hoje em dia sobre a criança, mas muito pouco se fala com a criança, né? E claro que tudo isso acaba respondendo, né? Todo esse processo que a gente veio, né, falando aqui antes, né, vem ocupar um lugar de uma angústia que necessariamente está presente quando a gente se coloca nesse lugar de direção à palavra criança, porque necessariamente há aí um mal-entendido nesse diálogo. Sempre há. O encontro geracional, assim como outros muitos encontros, assim como o encontro amoroso, por exemplo, carrega um mal-entendido estrutural, né? Há uma confusão de línguas aí na nossa relação com as crianças, né? E a gente precisa suportar isso, né? E não é fácil suportar isso. E diante dessa dificuldade de suportar isso, a gente enfia no meio do caminho entre nós, adultos, e as crianças, um monte de coisas que possam vir a tentar dar conta, né, de solucionar ou de não nos deixar ter contato com essa angústia que necessariamente vem quando a gente tem que fazer esse movimento em direção à criança, né? Porque algo vai retornar, né, desse endereçamento à criança, vai retornar e que vai tocar em pontos nossos, né, do nosso infantil, do qual a gente não quer saber, né? Então, para mim, essa ideia de suportar esse mal-entendido no encontro geracional, aí é que está essa ideia do impossível. Eu tentei trazer essa dimensão aí, localizar nesse ponto. O impossível na educação é um impossível lógico. O que isso quer dizer, né? Não quer dizer que é impossível educar. Pelo contrário, é a própria reconhecimento de que existe em todo o ato educativo uma dimensão lógica do impossível que possibilita uma educação. Não é nem só a gente pensar que é o limite, né? É aquilo, é o ineducável, é aquilo que a gente não vai alcançar. Sim, é isso, mas é mais do que isso, é colocar isso no centro. Só é possível uma educação voltada a uma constituição de um sujeito capaz de se sustentar como uma singularidade no mundo, se a gente tem uma dimensão impossível nesse ato educativo, né? Então, o que significa essa lógica do impossível, né? É uma lógica que traz essa dialética entre o que é esperado e o que é alcançado, né? Entre aquilo que está embutido na demanda educativa, aquilo que a gente espera do outro e aquilo que ele vai construir como uma resposta singular. Tem um intervalo aí entre aquilo que eu espero que o outro me devolva quando eu o ensino, o educo, e aquilo que ele vai me devolver, né? Um intervalo que é um intervalo
que eu chamo de um espaço de manobra, né? Um espaço de manobra para que ele possa construir uma resposta que não seja a pura obediência, né? Que não seja a puro, você me pede isso, eu te dou exatamente isso, até porque a gente pode pensar que a gente também não sabe exatamente o que a gente está pedindo, mas aí eu acho que é um outro capítulo para a gente pensar, né? E tem a ver com o tempo, então tem a ver com o espaço e tem a ver com o tempo. E aí eu acho que, né, só para trazer rapidamente essa dimensão do tempo, a infância tem a ver com o tempo, né? Que a gente pode pensar, inclusive, como um tempo de quarentena, né? Não é à toa, como, quando a Renata falou, a escola é o lugar onde se exercita esse convívio humano. E por que se exercita? Porque a criança e o adolescente, inclusive no campo do direito, a gente tem isso, eles não respondem pelos seus atos, né? Apesar deles exercitarem responder pelos seus atos, né? Eles exercitam responder pelos seus atos. Mas não é à toa que, juridicamente, eles não respondem. Por quê? Porque é um tempo de Constituição, e eu acho que a gente vem cada vez mais perdendo essa dimensão na relação com a infância e, portanto, com aquilo que a gente faz na educação das crianças e dos adolescentes, né? Deixa eu ver para finalizar aqui. Então, essa lógica, né, ela é exatamente o oposto, né, dessa lógica adestradora, né, treinadora, né, que a gente vem hoje impondo também às crianças. Essa lógica, lembram da ideia da lógica da performance, né? Isso está presente, gente, dentro da escola de uma forma avassaladora, né, como imposição aos profissionais do campo da educação, que eles devem responder à lógica da performance, né? É como se as crianças tivessem ali uma potencialidade que tem que aparecer em toda a sua plenitude, né? O tempo todo, desde o começo, e essas crianças estão sendo sufocadas por isso e estão respondendo sintomaticamente, né? Estão respondendo sintomaticamente através de muito sofrimento psíquico, né? Bom, vamos deixar rolar então aqui para poder conversar um pouco também, recolher o que vocês estão podendo pensar a partir disso. De novo, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e agradeço também aí a paciência, as orelhas de vocês. Bom, eu quero te agradecer, Júlia, imensamente pelas suas reflexões. Vou passar a palavra imediatamente ao público, mas só queria marcar, porque eu acho que você trouxe com muita clareza essa importância do conflito humano e dessa tensão, né, que é, por excelência, esse ponto do impossível lógico, que traz toda a dificuldade nessa tarefa de educar, mas também toda a grandeza e a beleza desse processo de humanização, de você poder recolher, né, esse filho do homem no mundo, né? Queria lembrar também que quando você diz de falar com a criança, né, é muito importante que o educador, que todos nós possamos escutar a criança. Ela nos ensina, né? Não é à toa que o Freud disse que a criança é o pai do homem, né? Assim, porque é a criança com seus questionamentos que, se você se deixa atravessar, ela nos interroga lá no nosso ponto infantil adormecido, recalcado, que é a potência da vida que está ali, de alguma forma. Mas, enfim, eu queria privilegiar, pedir como você chama, Maria Júlia, e pedir que o pessoal também que está na tela, no online, que levante a mãozinha, que a gente vai passando aí a palavra. Bom dia, tudo bem? A minha dúvida é sobre o que você falou bem no comecinho, que você falou entre a diferença entre dor e sofrimento psíquico, que são coisas diferentes, de fato, e que não podem ser confundidas, nem entrelaçadas. Mas a minha dúvida é em relação a o sofrimento psíquico, ele em si causa dor, né? Pessoas, por exemplo, eu não vou nem falar de questões
de transtornos psicológicos, como borderline ou bipolaridade, onde a pessoa coloca em si, se coloca em risco e pode trazer dor para si em relação a isso, mas em questão de depressão, de ansiedade, por exemplo, uma pessoa muito ansiosa pode acabar tendo artrite e úlceras, e isso dói, sabe? Então, o sofrimento psíquico, ele em si causa dor. Eu queria entender, quando você disse que precisamos separar, precisamos entender que são coisas distintas e que não se conversam, o motivo disso, né? Queria entender aonde chegou a essa conclusão. Maria Júlia, se eu disse que não se conversam, eu me equivoquei, porque tem uma dimensão, né, assim, da dor, que ela é efeito do sofrimento psíquico, né? O corpo, falando um pouco do campo da psicanálise, não é essa bioanatomia, esse corpo orgânico que está separado do campo da linguagem, do campo do simbólico, né? Do campo das enunciações. Né? O corpo, eu costumo dizer assim, que o corpo não enfim, essa carne humana. Né? O corpo é um corpo sempre psíquico, portanto, atravessado sempre pelo sofrimento psíquico. A fibromialgia é um exemplo vivo que ela não é só uma dor orgânica, ela é efeito do psiquismo, como você bem lembrou aí, outras patologias. O que eu quis mencionar é que essa lógica que a Júlia apresentou bem, essa lógica descritiva e organicista, separa o corpo do psiquismo, elimina desse corpo essa dimensão do conflito, que é essa tensão necessária para o ser humano caminhar, ele se interrogar da sua dor. Então, esse corpo fica como um corpo orgânico que precisa ser medicado e diagnosticado. É nessa dimensão. É justamente o que está em jogo, é uma separação do que é o psíquico, do que é a linguagem, o que é o questionamento que o sujeito pode fazer a respeito da sua dor, porque está tudo dominado, tudo descrito, tudo medicado. Né? É nessa perspectiva. Eu acho que a Cecília, lá na tela, estou vendo a Cecília lá do campo, é uma psicanalista do campo da educação. Cecília, quer perguntar? Já estou te provocando. Quero sim, posso falar? Claro, claro. Então, obrigada, muitíssimo obrigada pelo evento, né, pela existência desse espaço, Renata, tão importante, né, que você vem ao longo de tantos anos fazendo essa insistência e cujos efeitos certamente se mostram cada vez mais interessantes, né, desse diálogo. E a Júlia, pela bela apresentação, eu não estou conseguindo enxergar a Júlia aqui, acho que a tela não está mostrando muito a Júlia aqui. Parabéns, Júlia, pela apresentação tão interessante, tão brilhante, assim, né? A meu ver, que trabalho com educação há 40 anos, eu ouvi falar de pensar esse impossível no campo da educação. Na abordagem que você fez foi muito interessante para mim. Fico muito feliz de ouvir você, assim, né? Eu sei, assim, durante esses 40 anos que eu venho trabalhando nessa área de educação e especialmente com inclusão desde sempre, né? Eu acho que o diálogo com outros campos de saber são essenciais e nem sempre são possíveis. E acho que a Renata está viabilizando a possibilidade. E eu acho que a Júlia está fazendo isso de uma forma com possibilidade de transmissão, que nem sempre isso é possível, né? Mas, Júlia, eu queria destacar uma questão que você traz, que eu achei muito interessante, né? Se, por um lado, uma instituição, a escola, né, ela se situa no lugar de uma instituição, e a gente sabe que a instituição tende a um apagamento de diferenças, né? A uma certa mortificação de um movimento desejante, assim, de uma modificação, de um movimento, né? De uma inquietude. Né? A gente está falando da insistência
justamente desse movimento de inquietude dentro dos espaços educacionais, né? Estou falando de inquietude porque eu acho que a pergunta sobre o que é o educar, né, a cada momento dentro da escola, me parece que é um pouco essencial. E aí, assim, eu achei muito bacana você trazer a questão do impossível. Eu fiquei pensando, assim, o quanto que esse espaço, na relação do professor com o aluno, são justamente esses pontos de impossíveis, né, que viabilizam algum espaço de trabalho e de transmissão, né, e justamente de criação ou invenção por parte do professor, né, que me parece que atualmente fica mais dificultado nas relações dos professores com alunos. E que aí poderia morar um espaço onde esse impossível seja gerador de possibilidades, né? Não quer dizer que o impossível vai deixar de existir, não é isso, ele vai aparecer em outro campo, é assim que eu me parece. Mas você pensa assim, quer dizer, que esse espaço de criação na relação do professor com o aluno seria um espaço de exercício desses impossíveis? O que você acha disso? Vamos rodar um pouco, Cecília, vou rodar um pouco aqui as questões. Por favor, o Tiago, quem mais? Vamos lá, Tiago. Ei, Júlia, parabéns. Uau, muito bom te escutar assim hoje, o jeito que você colocou as coisas, né? Assim, acho que muita coisa, inclusive, precisa dar uma digerida, mas parabéns, perfeito. Júlia, uma coisa que você falou no final, essa coisa do tempo, né? E crianças, mas não só, jovens também, quando chegam no consultório para marcar horário, é uma dificuldade danada. Ah, não, ele sai da natação, ele quer fazer análise, mas depois ele vai para o futebol, depois ele vai para o estudo. É uma jornada gigantesca, né? Assim, jovens também nessa época de faculdade, sai do estágio, depois vai para a faculdade, depois tem que estudar. Então, me parece, precisa de tempo para você conseguir escutar, conversar, né? Entender a criança, saber escutar essas subjetividades e para além da escola, parece que nós estamos correndo demais, assim, né? Dá para falar mais disso, tentar me ajudar? Primeiro, parabéns, Júlia, foi maravilhoso, assim, também estou igual o Tiago, digerindo, assim, muita coisa bacana que você trouxe, até para eu tentar formular, assim, uma pergunta, deixa eu ver se eu consigo encontrar as palavras, né, mas porque você falou, né, como esse discurso neoliberal, né, ele vai alimentando, de uma certa forma, essa produção, né, de diagnósticos tomados aí como um déficit, né, de alguma coisa, de comportamentos, de capacidades. Mas eu também fiquei pensando, até a partir do que a Renata falou no início, né, quando ela falava da depressão, como esses diagnósticos, esses transtornos, não só como isso que parece que a gente vai encaixotando assim nesse discurso de uma falta, mas também uma resposta, né, assim, para fazer frente a esse discurso neoliberal, né? Quando você fala da obediência, por exemplo, fiquei pensando lá nos TODs, né, no transtorno opositor, uma resposta a esse discurso que quer essa obediência de qualquer jeito, né, assim. Claro que tem o sofrimento também, né? Mas não sei, fiquei pensando nessas duas vias, né? Isso que é tomado ali como um comportamento que está faltando alguma coisa, né? Mas também esse outro lado de uma subversão também, né? Desse discurso. Assim. Enfim, se você puder contribuir nesses pensamentos que eu tive também. Nem sei se é muito uma pergunta, um comentário, mas é isso. Obrigada. Júlia, eu vou só trazer uma reflexão minha aqui sobre, pegando parte do que você falou, mas também parte das nossas vivências, não são só minhas, eu sei que são nossas, porque hoje a gente tem uma vivência virtual nas redes sociais, né? E isso nos traz diferentes percepções sobre essa situação. E aí, te ouvindo falar sobre essa cultura da performance, nós temos que performar, né? Esse é um diálogo presente em várias áreas da vida humana. Hoje em dia tem medicamentos, inclusive, para performar sexualmente, performar academicamente, performar em diferentes aspectos da vida.
economicamente, financeiramente, a performance está aí, a gente vive numa constante busca dessa perfeição inalcançável, isso nos coloca num estado de ansiedade permanente. E diante dessa constatação de um estado de ansiedade, que eu acho que é generalizado, o diagnóstico vem como um consolo. Por quê? Eu não consigo porque eu não sou bom o suficiente. Eu não consigo porque eu tenho um transtorno. Então, esse transtorno me consola. Ele me coloca numa zona de conforto a partir do momento que eu posso assumir um discurso do eu não consigo porque eu sou assim. E aí, sendo assim, eu só tenho uma alternativa, e aí a solução vem pronta, né, do próprio mercado. Está aqui o remédio para a sua dor. Você não precisa sofrer porque você não consegue. E veja só, eu não consigo porque é impossível. Então, lança-se um desafio, uma proposta impossível, porque o mercado constrói esse discurso. As propostas e os objetivos são inalcançáveis, isso naturalmente vai me lançar numa condição de ansiedade permanente e de sofrimento por não alcançar aqueles ideais e parâmetros que foram estabelecidos socialmente e que são enaltecidos socialmente como conquistas possíveis, mas na realidade impossíveis. Então, eu sou colocada nesse estado de sofrimento e a indústria que criou o problema, porque esse problema não existia, mas ele foi criado, me vende a solução. Então, isso me parece uma lógica de criar o problema para vender a solução, e a solução é uma fonte de lucro, lucro grande. E esse consolo do diagnóstico que é... E eu tenho amigas que falam, aos 40 anos eu me diagnostiquei com TDAH, graças a Deus. Por quê? Porque hoje eu posso me dar ao luxo de, por exemplo, não fazer determinadas coisas porque eu não me proponho mais a isso. Eu estou nessa zona de conforto. Mas não há também, eu não coloco isso num tom de crítica, porque a sociedade moderna nos coloca no estado de exaustão. E aí a fuga para essa exaustão é, ai, gente, tudo bem, eu tenho TDAH. Esqueci de buscar meu filho na escola, eu tenho TDAH. Eu não dou conta de fazer determinada atividade, mas é porque eu tenho TDAH. E vem esses grupos de WhatsApp que enlouquecem a gente. Gente, eu não sigo o grupo, eu tenho TDAH. Então, assim, acho que a gente compartilha dessa angústia, né? Vamos lá, muitas questões. Mas, de certa forma, acho que todas elas dialogam, né? Estamos todos aqui angustiados com o impossível. Então, Cecília, primeiro achei legal você trazer essa palavra que eu não usei, mas que eu gostaria de ter usado, Cecília, que é inquietude, né? Os profissionais do campo da educação estão numa inquietude. Que bom, né? Que bom. Acho que a melhor coisa é que haja inquietude. Acho que é através dela que a gente tem a possibilidade de pensar e fazer alguma coisa de diferente, né? Então, eu acho que eu sempre tento jogar a luz em cima disso, né? Porque ali onde aparece a inquietude, eu digo que é a possibilidade de a gente fazer um trabalho, né? Pensar alguma coisa de diferente. No momento em que a gente não se angustia mais, onde estamos tranquilos com essa solução que está sendo proposta hegemonicamente, ali eu fico bem mais preocupada, né? Aquele professor que não se angustia. É difícil, né, dizer isso, porque quem está angustiado não está feliz de estar angustiado. Mas eu acho que você, né, disse o caminho, e eu acho que eu trabalho também nesse caminho, né, que é justamente de que a gente possa exercitar o impossível, né? Eu fiquei aqui pensando, você fez uma relação entre inventar, né? Inventar como um exercício do impossível. E eu concordo com você, e também acho que a gente também pode pensar o contrário, é como se fosse, né, uma coisa cíclica, quer dizer, exercitar o impossível também é a possibilidade de inventar alguma coisa de novo, né? Então, assim, acho que fiquei pensando isso, concordo com você. Acho que justamente é preciso que a gente assuma esse risco, né? Assim, eu acho que é isso que está muito difícil mesmo, por isso que eu achei importante trazer elementos, né, do discurso hegemônico que está aí pairando e pautando a nossa vida cotidiana, porque não se trata de achar que quando eu sou um agente, né, de medicalização, de patologização dentro do campo escolar, eu sou o algoz do processo.
mas eu estou tomando parte dentro de um movimento que está se impondo sobre todos nós, né? Então, assim, dentro disso, eu acho que a gente poder, justamente a partir dessa inquietude, no momento em que ela emerge, né? Ali eu acho que é o pulo do gato, é assim que eu tento um pouco trabalhar, né? Ali onde surge a inquietude, a gente, opa, aqui a gente tem a possibilidade de parar e pensar alguma coisa de diferente, e pensar e experimentar alguma coisa diferente. Então, estava falando dessa questão do correr o risco, né? Porque justamente a gente está sendo constrangido a não correr riscos, né? Tem que ser uma resposta, né? O que você vai fazer diante da situação? Uma resposta que esteja validada pelos critérios, inclusive que juridicamente estão sendo tentados ser enfiados goela abaixo, né? E a gente poder correr o risco de falar, olha, eu vou experimentar dessa forma e pode dar errado. E se der errado, eu vou estar atento a isso, como a Renata colocou a questão do escutar a criança, né? Falar com a criança, escutar a criança. É um movimento aí, né, de diálogo, sim, impossível, porque há uma confusão entre línguas, como eu estava dizendo, mas que é preciso, sim, que a gente possa correr alguns riscos para poder inventar alguma coisa de novo. E aí, eu acho que correr risco também é se responsabilizar, né? Se responsabilizar. Então, assumir em nome próprio. Eu vou tentar dessa maneira, né? Assim, e às vezes você faz isso só depois também, né? Você faz, depois você vê o que você fez com isso, né? E aí também acho que a escola é um espaço que tem uma potência muito grande, porque é um espaço coletivo, né? Onde você pode trocar com outros, onde você pode dizer do que você fez. Às vezes você nem se deu conta que você fez, até que você tem a oportunidade de dizer e sustentar aquilo, né? E poder se responsabilizar por aquilo que fez e ver, e inclusive ouvir do outro que não concorda, que acha que não foi bom. Isso é do exercício humano, né? Ao a gente fazer isso entre os adultos no ambiente educativo, a gente também está transmitindo algo para as crianças de como a gente exercita o convívio humano e, né, estarmos juntos sem nos matarmos, assim, né? Que é basicamente o básico do que a gente precisa para continuar existindo. Se me permite uma observação, Júlia, em relação a isso, só um minutinho, porque eu vi a fala eu não sei quem é a pessoa que falou no início, que fez a abertura, está aí do seu lado, que trouxe o problema dessas questões dentro das universidades, né? Eu acho que tem uma questão, eu fiquei pensando a partir do que você traz, assim, o quanto que, para a instituição, os gestores precisam estar implicados nessa possibilidade, né? Porque criar e inventar algo novo a partir dessas inquietações precisam ser autorizados, as pessoas precisam se autorizar a isso, mas também receber respaldo da gestão. Então, talvez isso leve a uma reflexão importante aos lugares de gestão escolares, né? Só essa, desculpa a interrupção. Obrigada, viu? Tá certo, é a Ivana que está aqui do meu lado, né? Que está justamente aí na coordenação, é isso? Da faculdade, Isso. né? Isso aí. É uma discussão interessante para a gestão. Obrigada. Sim, sim. No campo universitário tem outros desafios, né? Não é a minha seara aqui, não foi eu que me dediquei, mas com certeza a gente tem ressonâncias aí para pensar É para a todos os campos, né? especificidade, Todas né? as áreas da educação, né? Todas as áreas, eu acho. Eu pago essa instituição, então eu quero resultado, né? É a lógica gerencial que está sempre pautada. Eu acho que isso que Cecília está apontando é fundamental, porque às vezes você vê esses exercícios na relação professor-aluno, professor um coordenador, mas o pensamento hegemônico da escola, às vezes de uma gestão, é totalmente distinta, né? Se você tem espaço aberto para isso, faz toda uma diferença. Eu tenho na minha clínica com crianças que às vezes chegam de determinadas escolas já com o diagnóstico pronto, isso tudo que a Júlia trouxe aqui, né? Tem que ir para o especialista, o X, Y, Z, e às vezes os pais se angustiam, ficam espantados, né? Ficam ali em conflito e levam vêm de determinadas escolas e levam lá no analista, né? Analista que às vezes não é visto com bons olhos por determinadas escolas. Aí você tem que fazer todo um trabalho, e isso é um trabalho de responsabilização, como a Júlia trouxe, de a escola, de pedir um tempinho ali à coordenação e ao diretor para trabalhar com a criança. Me dá um tempo, me dá um ano antes de começar a medicar.
Eu faço isso, às vezes, com crianças muito pequenininhas, 3 anos de idade, 4, 5 anos. Me dá um tempinho para eu trabalhar a criança. É todo um trabalho de se inserir e de cavar uma brecha de trabalho e de você poder se responsabilizar por isso também. Então, achei isso muito importante, porque é um exercício constante dentro desse discurso hegemônico de produção, que você diz, produzir discursos, né? Porque as coisas só passam a existir quando são nomeadas, né? E isso é produção discursiva. Por isso que as pessoas perguntam, gente, mas era assim tanto TDAH antes, tanto autismo? Isso estava sendo mal diagnosticado, isso vem logo como uma resposta. Ninguém se pergunta a respeito dessa produção discursiva que se dá dentro de uma lógica medicamentosa. Então, assim, furar esse discurso é uma tarefa, e furar sem rivalizar, sem segregar, porque esse também é um jogo de cintura absurdo. E, às vezes, uma pergunta espanta. Né? Assim, desse uma mãe com um garotinho com um diagnóstico medicado, passou por neuropsicólogo, tudo, de TOD, transtorno opositor defensivo. Né? Mas a criança só tinha TOD em casa. Não apresentava isso, não levava o TOD para a escola. Aí, uma pergunta que eu fiz para a mãe, eu falei assim, mas vem cá, como pode? E para o psiquiatra também da criança. Como pode um TOD aparecer só em casa com os pais, não aparecer na escola? Uma pergunta pueril, que abriu um rombo na cabeça de todo mundo ali, inclusive dos pais. Né? Então, você vê como a coisa vai num discurso correndo, ninguém para perguntar nada. Né? Desculpa também. A gente fica... Mas os pais têm a expectativa da excelência, da performance. E aí, quando o filho não performa, peraí, então tem que ter alguma explicação para ele não alcançar a excelência. A explicação vem na busca por um diagnóstico, e o diagnóstico traz o quê? Lógico que traz uma preocupação e um sofrimento, mas traz também um consolo, um conforto. Então, assim, invertendo um pouco a ordem aqui, só para fazer um comentário sobre essa sua questão, né? Eu também acho, eu achei interessante trazer essa questão, né, do paradigma da performance, porque eu acho que a gente tem que trazer isso como um elemento desse quebra-cabeça para pensar o que está acontecendo hoje, né? E que as crianças estão sendo também alvo, né, dessa expectativa de performar, né? E aí, assim, fiquei pensando a partir do seu comentário, que de certa forma, né, assim, quer dizer, o diagnóstico e a performance, elas estão ali numa relação exatamente, e de certa forma de avesso, né? De avesso, né? Como se, assim, diante do imperativo da performance, ali onde eu encontro a impossibilidade, eu traduzo essa impossibilidade num nome de um transtorno, né? E aí me lembrei um pouco dessa diferença que a gente trabalha um pouco na psicanálise entre o impossível e a impotência, né? Então, impotência não é o mesmo que impossível, que é uma lógica, na verdade, né? Uma lógica de você, diante daquilo que você encontra como uma barreira, você pode ler aquilo como uma impotência que nos joga para a dimensão do déficit, né? Então, ali onde é possível, sim, mas eu não alcanço, eu não tenho, né, a potência para, né? E aí eu transformo isso num déficit. Então, uma lógica de pensar essa barreira, ou então a gente pode subverter essa lógica, né? Entendendo que ali há uma impossibilidade, né? E quando o sujeito ele se agarra, se cola nessa resposta pela via do transtorno, ele perde a possibilidade de um trabalho, né? De um trabalho que é o quê? De assumir as suas impossibilidades. Né? A singularidade, me parece, a singularidade tem a ver com isso. Né? Singularidade não tem a ver só com o que é positivo, tem a ver também com assumir as suas impossibilidades, poder se responsabilizar por elas, né? Entender, bom, aqui é isso, por exemplo, eu não dou conta de... Gente, não dar conta de participar de grupo de WhatsApp, né? Assim, não precisamos dar um nome de um transtorno. Olha, isso não faz parte, não quero isso para mim, né? Não quero isso para mim, não lido bem, não, sei lá, não quero, simplesmente não
quero, a gente não pode hoje dizer, eu não quero participar, eu não quero isso para mim. Por quê? Porque a lógica é uma lógica única, porque não pode existir outra, entendeu? Não existe vida fora do grupo de WhatsApp. Então, ou você está lá, ou você inventa um transtorno para não estar lá, né? Eu acho que acho muito importante esse ponto que você colocou. E se a gente pensar que de um lado, do lado da impotência, a gente tem o déficit, do lado do impossível, a gente tem uma expressão em português que eu acho muito bacana, que é o deixar a desejar. A gente poder deixar a desejar, né? Olha como isso abre todo um campo desejante, né? Como falta, né? Porque a psicanálise, desejo é falta, né? Isso, e que esse buraco que fica aberto, que a gente não precisa tampar, seja por uma via positiva de responder àquele lugar, seja pela via negativa do eu tenho um transtorno, então eu estou fora dessa expectativa, né? Algum lugar que a gente possa conviver com esse buraco, Isso. E aí, eu acho que, assim, na verdade, as minhas respostas às perguntas de vocês são todas mais ou menos a mesma, porque é uma lógica, né? Quer dizer, a questão do tempo que o Tiago trouxe, e acho que, de certa forma, dialoga com a questão da Luana, né? Quer dizer, essa questão do lugar da desobediência, né? Ali onde aparece o imperativo da obediência, as crianças, muitas vezes, respondem com a desobediência, né? Assim, e que a gente pode ler, de fato, né, como uma tentativa de existir, né? Muitas vezes, a desobediência, o não, né? O não, em alguns casos, né, ele é uma tentativa desesperada de existir, né? A gente não precisa necessariamente somente endossar aqui, né? Mas a gente precisa escutar alguma coisa aí, né? Até para poder, né, estar ao lado da criança para ajudá-la a inventar algo além do simples não violento, agressivo, desesperado, né? Porque ali tem um sofrimento em jogo ali, né? Que precisa encontrar algum tratamento no sentido de ter algum destino, né? Mas, de fato, eu concordo com você. Acho que muitas vezes é isso que a gente vê. E aí eu acho que dialoga com a questão do tempo, porque se a gente está tomado na pressa do resultado, não tem tempo para isso, né? Tiago, estamos no tempo da escassez do tempo, né? Assim, o tempo, mas a gente fez isso, e a gente faz isso no nosso cotidiano, né? E aí, como psicanalistas, como que a gente pode responder a isso? Cavando buracos, né? Assim, não tem outra solução. Se a gente acha que a gente precisa esperar que a gente tenha tempo para fazer alguma coisa, isso não vai acontecer. A gente precisa cavar esse tempo, né? Então, poder é isso, né? Ali, por exemplo, acho que o psicanalista, muito, aí tem que ver também, tem que pensar aqui na minha cabeça como é que a gente poderia pensar essa questão do lado da escola, que também, com certeza, está colocado, mas você me trouxe, né, como isso, o sujeito que chega ao consultório, a criança que vem, ela não tem tempo, ela tem agenda, né? A criança tem agenda. E isso é uma coisa muito, acho, importante. Outro dia eu estava até conversando ali com a Alessandra, né, coordenadora da escola, sobre essa questão de como as crianças estão também, elas não conseguem mais aproveitar as coisas que elas fazem, porque tudo é na lógica da agenda, né? Na lógica da agenda. Então, o prazer de fazer determinadas coisas também está meio difícil para as crianças poderem viver isso, né? Mas, enfim, eu ia dizer só que, assim, eu acho que ali onde, né, aquilo que o sujeito nos pede, não é isso? A gente aprende isso com psicanalistas, né? Não é ali que está o desejo dele. Então, como é que eu vou responder a isso? Que é assim, olha, mas tem que durar tanto tempo, tem que ser tal horário e tem prazo de validade também, né? Quanto tempo vai durar o tratamento, né? Então, bom, a gente acolhe isso porque isso é sintoma, isso é alguma coisa que está pedindo para ser falada. E a gente tem que ver como que a gente vai responder de outro lugar, né? Então, poder cavar algum tempo. E eu acho que, assim, é isso. Dentro da escola, isso também está colocado exatamente ali onde a gente recebe, do lado das crianças, uma resposta, muitas vezes, sintomática, né? Disruptiva, ou a gente atropela, sai atropelando tudo, né? Ou a gente para se perguntar o que mais que pode estar acontecendo ali, e o que mais que a gente pode experimentar,
né? O que que a gente pode tentar, né? O que que a gente pode dialogar para construir, né, possibilidades de invenção de respostas. Enfim, acho que é isso, né? Necessariamente a gente está falando de subversão aqui, né? A gente precisa subverter a lógica. Agora, isso a gente faz no miúdo, né? É micropolítica isso, tá? É tentativa de resistência, né? É uma tentativa de resistir. Você começou com a Hannah Arendt, eu me lembro sempre lá na Condição Humana que ela diz: não podemos perder a nossa capacidade de nos espantarmos, né? Mas não é ficar só no espanto, porque o espanto pode levar você rapidamente a tapar o buraco do espanto, da angústia, com uma resposta, vamos pegar essa lógica performática, né? E se implicar naquele espanto, se angustiar, se inquietar, e tentar subverter de alguma forma nos pequenos atos da vida cotidiana, né? Bom, né? A gente vai precisar encerrar, os alunos já saíram, porque tem também o tempo deles de estágios e tudo mais. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Ivana, FDV, né? Assim, que está aqui enquanto também representando a faculdade, pelo espaço, pela oportunidade, por se sentirem inquietados por esse discurso que, de alguma forma, vem subverter um pouco o que está constituído, que é o discurso da psicanálise. Agradecer a todos que estão aí na tela, que participaram. Não sei se tem mais alguém que quer levantar alguma questão, ainda dá tempo para uma pergunta. E agradecer também a todos que estão aqui com a gente, né, lembrando que o próximo encontro a gente vai conversar, estou ainda formalizando, com um antropólogo a respeito do que eles vêm recolhendo na cultura do comportamento dos jovens, das crianças, que eu acho muito importante ter esse olhar aí do antropológico a respeito do que se passa aí no mundo, né? Então, muito obrigada. Eu já abri a pergunta. Alguém quer perguntar algo lá na tela? Então, vamos encerrar. Muito obrigada a todos. Júlia, muito bom.